Shalom, meus amigos, um bom dia a todos vocês. Tem início uma nova semana na Terra Santa de Israel. Esse barulho no fundo dos carros circulando é porque as pessoas já estão indo para o trabalho. Eu estou gravando essa mensagem para vocês antes de começar a minha jornada. Por isso, deixe-me contar-lhes uma história impressionante que chegou ao meu conhecimento poucos dias atrás e que agora eu quero ter a chance de compartilhar com vocês. Há séculos atrás, numa cidade europeia, a comunidade judaica estava enfrentando um momento muito difícil, um momento prolongado de fome. Vejam que, sobretudo, os judeus askenazes habitaram as nações europeias. Ainda existem grandes comunidades na Alemanha, na França, na Rússia, evidentemente, na Ucrânia, mas presença judaica na Europa é uma presença secular. E muitos séculos atrás, numa dessas cidades, como aconteceu muitas vezes na história do povo judeu na Europa, isso também aconteceu na Península Ibérica com os sefaraditas, nós passamos por um período de grande privação e a nossa comunidade teve que enfrentar um período muito longo de fome. A situação econômica era realmente muito difícil, a tal ponto que o nosso povo não tinha o que comer. Mas, num Talmud Torá, numa escola para crianças, havia um professor, o Moré, que queria motivar os seus alunos para dar continuidade aos estudos de Torá. Quando você lida com essas privações numa yeshivá, num collel, que reúne judeus casados, é mais fácil lidar com isso, porque a motivação deles transcende as privações e até mesmo a fome. Nós temos inúmeros relatos, já publicamos isso ao longo dos anos no Pérolas da Sabedoria Judaica, mas quando nós lidamos com crianças é muito mais difícil. E nós que somos brasileiros conhecemos bem essa realidade, no qual o desempenho escolar das crianças cai muito quando elas não têm o que comer. Num país como o Brasil, que enfrentou e que enfrenta a fome, é muito difícil fazer com que uma criança aprenda alguma coisa. E esse professor queria motivar os seus alunos, suas crianças, a dar continuidade ao estudo de Torá. E ele estava concluindo com seus alunos o estudo de uma paraxá da Torá. Vocês sabem que a nossa tradição, toda vez que nós concluímos uma sessão do estudo da Torá, é fazer uma celebração, pode ser um tratado do Talmud, um capítulo do Taná, uma paraxá da Torá, e ele queria fazer uma festa, trazer alegria para essas crianças, porque a Torá é doce e a experiência de se relacionar com a Torá também deve ser doce. Mas como é possível trazer alegria para crianças que sequer tinham que comer? E ele mesmo não tinha no Talmud Torá nada para dar de comer para essas crianças. Nesse dia à noite, conversando com a sua esposa, ele soube que tinha em casa alguns ovos, alguma farinha, um pouco de açúcar, e ele pediu à sua esposa, esse Moré, que fizesse um bolo. Mas vocês podem imaginar que o bolo era um bolo pequeno e que ele tinha que ser dividido em muitas partes para que cada um dos alunos recebesse um pequeno pedaço de bolo. E a esposa do Moré fez isso. No dia seguinte, o professor levou para a escola esse bolinho. E chegando na escola, ele avisou os alunos que naquele dia eles teriam uma celebração, uma festa. Ele sabia da situação terrível de fome das famílias dessas crianças, mas ele sabia também que não era necessário muito para motivar essas crianças. Eu acabar de estudar a paraxá, que, como eu chamei a atenção antes, todo estudo de Torá é muito doce, traz grande alegria ao nosso coração. Ele queria fazer essa celebração e as crianças, quando tiveram notícia de que haveria uma festa, de que haveria um bolo, vocês podem imaginar, elas se emocionaram. E então ele repartiu o bolo e deu um pequeno pedaço. Vocês podem imaginar, um pequeno pedaço para cada criança, e quase a totalidade dessas crianças comeram esse pedaço numa única mordida, numa única bocada, em menos de 2 segundos. Mas um dos alunos sabia, tinha muita consciência de que a situação na sua casa era muito difícil, que seu pai no dia anterior não havia comido nada. Ele pensou consigo mesmo, diferente de todas as outras crianças, em vez de eu comer, eu vou guardar, eu vou levar para casa essa fatia de bolo, uma pequena fatia de bolo, e vou dar para o meu pai, porque ele não comeu nada no dia de ontem. Ele pensou, esse bolo é para o meu pai. Veja a grandeza dessa criança, E ela guardou, embrulhou num guardanapo, colocou na sua bolsa. Mas as horas foram se passando, meus amigos. Vocês podem imaginar guerra, a luta interna dessa criança sentindo fome na escola, com um pedaço de bolo na bolsa. A tal ponto que, na medida que as horas foram se passando, ela abriu
né, o embrulho que ela havia deixado na sua bolsa e pegou um pouquinho, não mais do que algumas quantas migalhas, e comeu. E o dia, né, transcorreu, e no transcurso do dia, ela foi comendo umas migalhas aqui, umas migalhas acolá, um pouquinho aqui, um pouquinho lá. Vocês podem imaginar, né, quanto desse bolo, dessa pequena fatia de bolo chegaria na casa, né, dessa família, quanto ele poderia efetivamente dar a seu pai. E à noite, quando o pai chegou na casa, o filho efusivamente saudou o pai, perguntando como havia sido o dia dele, como ele se encontrava, e contou que na escola, naquele dia, havia ocorrido uma grande celebração. Como é fácil alegrar uma criança? Tão pouco é necessário, né? Não importa se ela é judia ou não. E ele contou para o pai que eles tinham tido uma festa em razão da conclusão do estudo de uma paraxá e que ele havia recebido uma fatia de bolo do professor, do Moré, e que ele havia guardado para o pai aquela fatia de bolo. Ele não havia olhado no embrulho quanto efetivamente havia sobrado daquele bolo para dar ao pai. O pai abre o papel e não vê mais do que umas quantas migalhas que haviam sobrado, e com lágrimas nos olhos ele diz a seu filho: estou muito orgulhoso de você, estou muito orgulhoso de ti. E disse ao filho quanto o amava, e o abraçou e o beijou, numa cena realmente emocionante. Vocês que escolheram fazer essa viagem aqui comigo podem imaginar, né, o que significou para esse pai esse gesto de grandeza dessa criança. O pai realmente não acreditava que o filho tivesse conseguido ficar o dia inteiro sem comer, né, como os outros alunos dessa turma, rapidamente a sua fatia de bolo. Todas as crianças, como eu disse, comeram em um segundo. E o pai disse a seu filho: você, no transcurso do dia, lutou tenazmente contra o seu Yetzirah e conseguiu me trazer algo, mesmo que fosse algumas pequenas migalhas. Para mim, meu filho, isso vale milhões. O pai realmente estava emocionado com a atitude do seu filho. E nos ensina o Rav Steinman, que foi o rabino aqui da nossa comunidade Ashkenazi, que liderou a nossa comunidade antes do rabino Chaim Kanievski, que nos conta que a atitude do pai poderia ter sido diferente. Ao abrir o embrulho e ver que só havia algumas poucas migalhas, ele poderia ter dito ao seu filho: olha, você está brincando comigo? Você não me trouxe nada, você comeu a fatia do bolo. Mas é óbvio que o pai teve a sensibilidade de entender a guerra interna que se processou numa criança com fome, com uma fatia de bolo, não era? Né? Um guisado de jiló. Eu adoro brócolis, mas nem todas as crianças gostam. Não era um brócolis cozido, era uma fatia de bolo para uma criança que estava passando intensa fome. O pai reconheceu, se deu conta da guerra que essa criança travou durante o dia para não comer. E como ela deve ter pensado ao longo do dia: comer, não comer, comer, não comer, comer, não comer. Acompanhe comigo o curso desses acontecimentos, tudo isso para dar ao pai a fatia de bolo que ele recebeu, a única das crianças dessa turma. Rav Steinman nos conta que todos nós temos desejos, todos nós temos os nossos instintos, e às vezes nós caímos nas transgressões, um pouco aqui, um pouco ali, não cumprimos as mitzvot da forma mais perfeita. Nós somos humanos, nossa natureza é imperfeita, Deus nos criou dessa forma, mas Hashem, Criador do universo, vê a cada um de nós, como esse pai viu o seu filho que recebeu migalhas. Todos nós queremos trazer para Kadosh Baruch Hu uma fatia de bolo gigante, mostrar para ele tudo aquilo que nós seguramos com as mãos nessa vida, os méritos das nossas ações que nós levamos conosco para o mundo espiritual. Quando Hashem vê que nós entregamos a ele migalhas, ele se alegra
considera isso como algo maravilhoso, porque cada esforço que nós fazemos vale milhões para o Criador, porque o Criador é misericordioso, Ele conhece cada um de nós. Cada um de nós, judeus ou não judeus, estamos nesse mundo para lutar, estamos lutando e queremos certamente, né? A nossa alma sabe disso, queremos realizar a nossa missão para podermos alegrar no Shamai, nos céus, aquele que nos criou, que nos deu vida, que sustenta a nossa existência. Mas muitas pessoas acreditam que se nós não trazemos um bolo inteiro, imenso, com glacê, profiteroles, aquela calda de chocolate linda, que Deus não vai se agradar, que precisa entregar uma torta completa para Hashem. Não é assim. Hashem não aceita somente votos perfeitas, até porque a observância da Torá para judeus e não judeus, naquilo que a Torá estabelece, não naquilo que você acredita que deve ser, não segundo as suas opiniões, mas segundo o que estabelece os sábios do povo judeu e a própria Torá. Você não precisa entregar essa fatia de bolo, esse bolo completo, maravilhoso, porque no judaísmo não é tudo ou nada. Nós dizemos, ao longo dos séculos, que Hashem se agrada com o esforço que nós realizamos. E nós vivemos num mundo que nós lutamos e enfrentamos grandes desafios. Ser desonesto nos nossos negócios, trairmos o nosso esposo, a nossa esposa, não sermos bons para os nossos semelhantes, termos inveja, agirmos sempre no nosso benefício, no nosso interesse, ignorando a comunidade em que nós vivemos. Não é assim, meu amigo. Não importa as quedas que você tenha sofrido ao longo da sua vida, sempre existe a possibilidade de nos corrigirmos, sempre existe a possibilidade de regressarmos à fonte, à origem de todas as coisas, como eu disse. Para nós, judeus, não é tudo ou nada, e cada esforço vale milhões. Essa mentalidade que se construiu no Ocidente, né, de que só o Criador só recebe de nós aquela vida perfeita, íntegra, completamente dedicada ao Criador, isso é uma tolice, isso nos leva à nossa ruína moral, à nossa desgraça. Não é esse o caminho. Vamos procurar corrigir as nossas ações para termos sempre em mente esse objetivo maior, que é de nos aperfeiçoarmos, para nós podermos de fato chegarmos ao mundo espiritual com uma fatia de torta completa. Nós vamos dar um passo de cada vez, irmos corrigindo, reconhecendo que nós, como essa criança, vamos passar a nossa vida lutando. Às vezes nós vamos pegar algumas migalhas desse bolo, mas muitas vezes nós vamos fazer esse bolo crescer, assim como os nossos méritos. Para o mundo vindouro, meus amigos, Shavuot Tov!